Galera, mais um episódio de Founder to Founder. Hoje estou aqui com um grande amigo meu, Ivan Cordeiro. O cara lançou 31 empresas em 31 dias no mês de julho e está aqui para contar para a gente essa história de como foi a jornada, as lições aprendidas e muito mais. Ivan, cara, que prazer te ter aqui. De onde você está falando mesmo agora, Ivan? Pô, Bruno, valeu aí. É um prazer estar aqui falando com você. Falando da Noruega agora, né? Onde eu moro. É, meio longe, né? Um pouco longe do Tá Brasil. longe, aham. Queria te conhecer. Se apresenta aí, Ivan. Quem que é o Ivan Cordeiro, então, para a gente conhecer? Bom, galera, eu sou o Ivan, né? O Bruno tá fingindo que não me conhece, mas me conhece há muito tempo. Quero já deixar aqui um agradecimento muito grande pro Bruno por me convidar para essa conversa. É um pouco difícil me pegar para uma reunião, por conta dos desafios aí do dia a dia, mas o Bruno é uma pessoa especial na minha vida e num momento muito complicado de negócios alguns anos atrás, o Bruno foi o cara que trouxe uma luz no fim do túnel e foi a ideia do Bruno executada que fez com que a gente tivesse uma virada no negócio. Então aí para quem é da comunidade, para quem não é ainda, quem está vendo esse vídeo e está precisando de um mentor, o Bruno é o cara, ele tem ideias muito boas sobre negócios, então deixo minha recomendação demais aí para o Bruno. E, bom, eu sou fundador da Marfin, CEO da Marfin também. A Marfin, ela é hoje uma empresa que eu chamo de Venture Builder, que é uma empresa que cria empresas, basicamente. Mas não foi sempre assim. Essa empresa, a gente começou com uma startup de marketing digital e ao longo dos anos as coisas foram acontecendo e hoje me considero bastante aí uma empresa de venture builder, né, de construção de negócios. E é isso, eu sou engenheiro de software e sou profissional de marketing também, atuo há uma década nesse mercado e acho que é isso assim para resumir. E mora na Noruega. E hoje moro na Noruega. Fugiu do Brasil. Mas, cara, eu acho essa história muito bonita e pra mim é um prazer enorme te ter aqui no canal também, então fico muito feliz. E pra quem não conhece, o Ivan é um baita de um produtor de conteúdo no LinkedIn. Cara, quando eu falo baita, assim, eu acho que você tá nas minhas top 3 referências, assim, de produção de conteúdo. E, cara, eu queria que você contasse um pouco, assim, da sua jornada, assim, você antes era startupeiro, aí você começou a produzir conteúdo no LinkedIn, agora virou uma venture builder. Então, como foi essa sua jornada até você chegar onde você está hoje? E o que você faz hoje exatamente, assim, como produtor de conteúdo e como empresário? Boa pergunta, Bruno. E eu tenho uma filosofia de como empreender que ela é um pouco agnóstica, vou chamar agnóstico, não sei se essa é a palavra correta, mas hoje eu acredito que o empreendedor ele precisa se adaptar ao board, né? O jogo que ele está jogando, ao mapa que ele está enxergando. Eu nunca fui muito de fazer uma coisa só em termos de negócios. Eu sempre fui uma pessoa levada ao empreendedorismo serial, né, como a gente chama, né, de ter vários negócios. Nunca gostei de ter um negócio só. Nesse caminho, acabou que nós tínhamos uma ideia, alguns anos atrás, e que fazia sentido ir para um caminho de venture capital, captar investimento, etc. Foi aí que nasceu a Marfin como uma plataforma de marketing, mas eu já tinha feito outros negócios antes de conhecer o próprio termo startup, né? Então, anos atrás, eu criei uma startup, que era um Spotify voltado para music business também, mas era como se fosse um Netflix de music business, e era uma startup se a gente olhar para trás, né? Mas eu e meu sócio a gente não sabia que era isso. Então eu sempre tive essa filosofia de andar com vários negócios e me adaptar sempre, né? Sempre gostei dessa maneira de atuar. Então as coisas vão acontecendo, essa startup ela passou por suas fases, né? Então durante a pandemia a gente visualizou mudanças no mercado e fez mudanças. E hoje, entendendo essa filosofia e entendendo o que nós queremos fazer enquanto empresa, fazia muito sentido essa mudança agora para se tornar uma venture builder, né? Uma construtora de negócios e criar vários produtos, e aí tem diversas coisas, a gente poderia passar horas falando aqui do porquê criar vários produtos, mas basicamente o que a gente quer fazer é aumentar nosso campo de sorte, né? Nosso lastro de sorte com produtos dentro do mercado e principalmente aprender, e é isso, esse projeto das 31 startups, por exemplo, foi um baita de um aprendizado para a gente nesse mês de julho. Não tem como você não se animar com o que eu vou te mostrar aqui nesse rápido intervalo. Esse aqui é o Yuri, que transformou o problema da mãe dele num negócio altamente lucrativo. Esse modelo de negócio é conhecido como micro SaaS e o Yuri, em um ano, saiu de 0 a 1.000 clientes faturando R$ 1 milhão.
Se você quer estar num ambiente com outros empreendedores como o Yuri, eu te convido a conhecer o MicroSaaS Pro. O MicroSaaS Pro, ele é perfeito para quem quer montar o seu primeiro MicroSaaS e ir de 0 a 1, alcançar seus primeiros 10 mil reais de faturamento. Para quem já tem um SaaS e quer sair de 10 para 1.000, 2.000 clientes e escalar o seu negócio. E para quem é investidor e está buscando oportunidades para investir ou MicroSaaS para comprar. O MicroSaaS Pro, ele inclui o meu curso do Zero ao MicroSaaS, que vai te dar todos os caminhos para você lançar o seu MicroSaaS e alcançar seus primeiros 10 mil reais. Nosso curso de automações com IA para você aprender a montar seu primeiro MicroSaaS de IA. Nós também temos workshops mensais, mão na massa. Nós temos Q&A comigo todo mês, meu acompanhamento pessoal no WhatsApp, networking de altíssimo nível com o Rony Meisler, por exemplo, da Reserva, ou a Camila Farani, até do Shark Tank, e muito mais. Acelere o seu crescimento e venha conhecer o MicroSaaS Pro agora mesmo. E como que você encaixou a produção de conteúdo nesse projeto que você está hoje? O LinkedIn e o conteúdo em si, como você perguntou, eu acabei não respondendo, mas ele surgiu também de teste de hipótese de canal. É isso, né? Então, assim como a gente testa muito negócios, testamos também muitos canais de distribuição diferentes. E na leitura que nós fizemos do LinkedIn, eu entendi que a figura do CEO era, no caso, o perfil de LinkedIn, funcionava melhor no algoritmo do LinkedIn. Então, e era um campo até um pouco menos saturado do que outras redes sociais. Então, eu comecei a explorar ali e acabou dando certo, né? Acabou crescendo bastante. Hoje é um dos principais canais de aquisição que a gente tem dentro do LinkedIn e é uma parte fundamental assim da parte de distribuição desses produtos e lançamento inicial, fazer um soft launch de alguma coisa. O LinkedIn é muito importante nesse projeto. Legal. E o que veio antes? Foi a produção de conteúdo que foi te criando um canal para você ir testando produtos ou foi você construindo produtos e depois testando no LinkedIn? Excelente, cara. Muito boa pergunta, porque um pouco dos princípios que eu tenho também nessa construção de negócios é de você criar soluções para aquilo que existe demanda. É a lei de ferro do mercado, né? Tentar vender aquilo que as pessoas querem. Então, ao crescer no LinkedIn, por exemplo, ou se você cresce em qualquer outra rede social, você precisa estar com os ouvidos ali, os olhos atentos para saber qual é a demanda que essas pessoas têm, o que ressoa nessas pessoas. E aí você cria soluções em cima delas. Então, o conteúdo vem primeiro. Legal. E aí você cria uma solução para essa audiência que você construiu. Para a gente dar um contexto para as pessoas que estão escutando a gente aqui agora, quantas visualizações você teve nos últimos 360 dias, mais ou menos, assim, ou em 2024, no seu conteúdo? 50 milhões, um pouco mais de 50 milhões. 50 milhões. E você disse que o LinkedIn é o seu principal canal, então hoje você lança os seus produtos baseado nas oportunidades que você vai encontrando na sua audiência, ou como que funciona esse processo de ir encontrando ideias para lançar produtos? Boa, o LinkedIn é um dos principais canais de aquisição, principalmente para lançamentos, porque ele tem essa questão de conseguir viralizar, né, com o conteúdo que você publica lá, que é muito legal. E a partir do que as pessoas comentam, a partir do que eu uso muito o LinkedIn, né? Vejo que as pessoas estão postando, eu tento sempre ampliar bastante o leque ali de quem eu estou vendo, né, no LinkedIn, que as pessoas comentam, e aí a gente cria produtos em cima disso, ideias são geradas em cima disso. E hoje a gente tem diversas ferramentas que você pode extrair comentários, extrair conteúdo do LinkedIn, e jogar no chat GPT da vida e fazer uma análise, né? O que as pessoas estão comentando, qual é a dor que elas têm. Então, isso é um ponto de insight bem interessante para quem quer criar produtos. Você pode dar um exemplo de um produto que você criou com insights assim? Sim, tem um produto que é o Max. O Max ele é um otimizador de CV para ATS. Para quem não conhece a área de RH, ATS é o software que analisa não necessariamente, mas é um software que os times de RH utilizam para receber currículos hoje digitalmente. Né? E hoje esses ATS utilizam inteligência artificial para analisar os currículos e fazer um match, né, entre o candidato e a vaga que eu tenho. E nós criamos um sistema que otimiza o teu currículo atual. Você pega a descrição da vaga, pega o teu currículo atual e a inteligência artificial analisa e cria um CV otimizado para aquela vaga. Que legal. Isso foi de uma demanda que veio do próprio LinkedIn, né? Então, e a gente está vendo pessoas sendo chamadas para entrevistas,
pessoas conseguindo vagas. Pô, já mandei centenas de CVs e nunca era chamado. Aí se adaptou para o ATS, otimizou para aquela vaga e aí a pessoa começa a ser chamada para entrevista, começa a ser contratada. Então esse foi um exemplo do que saiu de dentro do LinkedIn. Mas isso falando de produto, né? Antes disso, nós tivemos outros. Tem um que hoje a gente tem duas unidades, né, de serviços e produtos. Em termos de serviço, foi o primeiro que nós lançamos, que foi o Words, que é um serviço de produção de conteúdo para LinkedIn, voltado para fundadores, para executivos, e que também explodiu. São mais de 400 clientes que a gente tem no Words, e esse também veio da análise, né, da necessidade que as pessoas tinham foi visto dentro do LinkedIn. Eu, assim, só abrindo um parênteses, sou cliente do Words e acho excelente a ferramenta, assim. Eu já implorei várias vezes para você cuidar com muito carinho dessa ferramenta aí, que eu uso ela bastante. E ela fala, assim, eu tenho várias dúvidas, né, cara? Eu vou começar mais na parte processual, assim, antes de falar de AI. Mas como é o seu processo, então, hoje de construção de produtos, né? Se a gente pudesse pegar esse exemplo dos 31 projetos em 31 dias, como foi a sua lógica de ideias para você achar 31 ideias de negócios para construir em um mês? Legal. O processo de ideação, cara, ele é muito fácil para mim, eu como pessoa. Eu sempre fui uma pessoa que teve muitas ideias. Então, eu tenho um notes aqui, do próprio computador, eu tenho uma lista com mais de 300 ideias de negócios ou produtos. Então, sempre que surge uma ideia, você vai lá e cadastra. Então, eu já tenho muitas ideias. Mas a questão aqui, como é que a gente escolheu essas 31 startups, por exemplo? Ou como é que funciona o processo de ideação de produtos para a gente? Eu parto sempre do princípio daquilo, né? Que ideia é fácil, o problema é a execução. Como é que você executa aquela ideia? Mas nós já tínhamos desses anos, né, que a gente vem construindo produtos, você já tem uma pintura, um panorama do que está acontecendo no mercado, produtos que você enxerga gaps, ou até mesmo produtos que eu tenho um produto gringo que eu pago em dólar, e aí como é que eu torno isso acessível para quem é do Brasil, por exemplo. E aí você passa a mapear essas necessidades e passa a identificar que produto ali a gente vê de potencial, né? E que demanda existem dessas pessoas. Então é muito uma mistura de análise de mercado com dados que nós temos de próprios clientes, dados internos e também um pouco daquele gut feeling, né? Do instinto de conseguir identificar e tudo aquilo que você já tem de carga de 10 anos empreendendo, aquilo acaba virando insight para você construir. E aí, quando nós tivemos essa ideia, ela foi uma ação de marketing para um serviço novo que nós temos, que é o Decoder, que é onde nós temos um engenheiro de software que utiliza inteligência artificial e é uma assinatura desse serviço, uma assinatura de engenheiro de software, que é focado aqui. O que a gente observou no mercado? Nós vimos ferramentas como o Lovable, o V0, etc., sendo lançados no mercado, e aí começaram várias pessoas bater num teto, né? Founders, pô, legal isso aqui, mas até agora não consigo publicar o meu SaaS, eu não consigo fazer meu software funcionar, porque o cara não é técnico, ele não entende como funciona. E muita gente fazendo isso nas redes sociais, publicando sobre isso. E então nós decidimos criar, cara, qual que é o lance? Você pegar um engenheiro de software, colocar ele para usar essas ferramentas, né, e ter uma pessoa técnica trabalhando com você de uma forma que seja acessível, sem que você tenha que ter um sócio, um CTO, ou precise contratar o teu dev. Então, até você chegar lá, o empreendedor tem um gap até lá, né? Até você conseguir ter um sócio, CTO, ou contratar um time de desenvolvimento. Então, como é que a gente cria uma solução para isso? Aí foi isso. Foi assim que saiu o Decoder, né? E esse projeto das 31 startups foi uma ação de marketing para o Decoder. Inicialmente foi isso. Falei assim, ó, cara, a gente vai mostrar como é possível construir uma startup por dia. Nós vamos fazer 31 startups por dia durante o mês de julho. E aí foi isso, foi assim que saiu essa ideia desse projeto. E quando a gente saiu essa ideia desse projeto, a gente pensou, cara, como é que a gente coloca então também,
como é que um componente de comunidade aqui, de repente, começar a criar uma comunidade em cima disso? Então, vamos pedir ideia das pessoas. E aí a gente pediu ideia das pessoas e, cara, centenas de ideias e pessoas comentando com ideias e contribuindo. E várias das ideias que as pessoas contribuíram, nós construímos, né? E quando eu Que legal. publicava ali no LinkedIn, eu até chamava as pessoas e falava assim, ó, essa ideia é sua, a gente construiu a tua ideia, né? Então, se você quiser participar, de repente você quer se tornar um empreendedor, tá aqui, como é que a gente pode fazer e negociar para que esse produto seja seu, você toque esse negócio. Então, tem várias conversas acontecendo nesse sentido também. Cara, bom, primeiro que eu achei uma ação de marketing genial, assim, porque você me conquistou, aqui estamos, né? Mas, cara, e então, assim, todas as suas ideias foram ideias baseadas internas, suas, e de uma comunidade, e foi feito tudo em Vibe Coding? Todas feitas 100%. Bom, da lista das 31 startups, nós tínhamos 16 previamente já listadas. Então, aí poderíamos ter as 31? Sim, mas surgiu essa ideia de vamos fazer metade, metade. Metade da Legal. comunidade, metade nossa. E as ideias nossas, na verdade, vieram também, como eu comentei, dos aprendizados de anos, mas no primeiro trimestre desse ano, nós fomos muito all-in, eu particularmente, né, fui muito all-in no Vibe Coding. Falei, cara, isso aqui é fantástico. E então no primeiro trimestre, a gente se cavou muito fundo e foi muito para tudo que dá para fazer nesse negócio e o que não dá para fazer. O que alguém sem conhecimento técnico consegue e o que sem conhecimento técnico não consegue. Então a gente cavou e lançou muitas ferramentas internas. Muita coisa que nós utilizávamos internamente, vamos tentar replicar isso aqui e criar uma ferramenta nossa ou que necessidade que nós temos, que nós não temos ainda uma solução, vamos tentar criar alguma. E a gente criou várias coisas, criou jogo, criou Legal. ferramenta gratuita, ferramenta paga, para cliente, para não cliente. Então, a gente cavou muito e disso surgiram várias ideias de que, opa, aqui tem um potencial de se tornar um produto de repente. Então, também surgiram aprendizados ali. E isso veio para essa lista dessas startups. Aí veio o restante, veio da comunidade, das pessoas que comentaram. Cara, que legal. Conta pra gente um processo um pouco. Como foi esse processo de criação? Teve que ser muito rápido, assim, né? Você comentou que você tem um processinho que você segue para construir todos os seus negócios. Você pode contar um pouquinho sobre ele? Sim, a gente sabia que para isso funcionar, nós teríamos que colocar diversos limites para que isso saísse em 24 horas. Todo dia tinha que sair uma startup, inclusive sábado e domingo. Então, você tem que criar as restrições, né, do que vai ser feito e o que não vai ser feito. E aí nós, com esse aprendizado daquele primeiro trimestre, nós acabamos criando um framework interno, um checklist de como se construir produtos. Então a gente vai seguir esse checklist. Parte da filosofia que eu comentei no início, que eu uso, é de que primeiro você joga o chapéu, depois você joga o chapéu para o lado do muro, depois você vê como é que você faz para buscar o chapéu de volta. Então, eu sempre fui também muito de lançar primeiro, lança um troço que é feio, beleza que é feio, legal. Vamos pegar o feedback do público e eu quero ouvir deles que é feio. Não quero que você, que Boa. interno, ou eu diga que é feio. Eu quero que o público diga. O que eles disserem, a gente vai coletar e aí vamos entender o que funciona e o que não funciona. Então, a nossa filosofia de serviço e produto sempre foi essa. E a mesma coisa aqui, né? Então, o que a gente consegue fazer em 24 horas, o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Então, a gente já sabia que havia diversas coisas ali, pontas soltas, e no começo do projeto foi onde a comunidade de desenvolvedores em si mais pegou no nosso pé. E pegou no nosso pé e até de um ponto pesado. Isso aqui a gente pode falar sobre isso até numa outra conversa, porque foi muito interessante o comportamento da comunidade dev nesse projeto. Então, a gente sabia que existiam gaps que nós iríamos deixar para consertar depois. A tese era, dá para construir uma startup por dia? Legal. Dá para lançar? Dá para lançar uma primeira versão? A gente provou que dá para lançar. É perfeito? Não é perfeito. Ninguém falou que ia ser perfeito, mas essa era a tese. Então a gente tem esse checklist, a partir desse checklist a gente construía e entregava. E claro que várias das startups a gente foi criando listas e listas de possíveis features, funcionalidades e coisas que aquilo poderia se tornar. Tem muito produto legal ali, né, que dá vontade de você cavar mais. Mas, opa, então peraí, qual é a única feature que a gente vai fazer para entregar hoje? Depois a gente olha essas outras.
É isso aí. Então, foi assim. Gosto de várias coisas que você falou. A primeira, né, como é importante você ter distribuição para testar produtos, assim, né? O fato de você já ter uma audiência e testar isso te deu muito mais velocidade de você entender se aquele produto tá na direção certa ou não. E tirou muito aquele achômetro, né, que muita gente tem interno, assim, né? Ah, eu acho que é isso. E aí vai lá e faz, para depois demorar meses e descobrir que não era bem aquilo, né? E outra coisa legal que você fez é ter sido pé no chão e realista com o fato de entender o que você iria entregar ou não. E eu imagino que você provavelmente deve ter feito lista de espera para as empresas, né? Porque como você foi testando no LinkedIn, você foi captando os leads, assim? Hoje você sabe quais são as que tiveram mais interesse da galera e tudo mais? Sim, sim, isso é um setup, né? Antes de criar esse projeto, independente do alcance que ele ia ter ou não, a gente já sabia o que a gente queria, né? Então, as pessoas que comentam, por exemplo, num post do LinkedIn, nós temos os contatos de todas elas, nós sabemos qual era a ideia delas, temos, durante todo o projeto, as pessoas que comentavam, elas se tornam leads para nós, né? Então, se eu quiser abordar alguém depois para conversar sobre o serviço do Decoder, por exemplo, como eu comentei, eu posso fazer isso. E uma das premissas que nós tínhamos era que essas startups elas não teriam componentes de comercial, né? Não Uhum. teria nada para assinatura, porque isso envolve dinheiro, né? Então a gente precisa ter muito mais cuidado, né? Não dá para assim, eu posso fazer uma startup um dia e lançar para vender? Posso fazer, né? Mas se você está focado numa só, e aí amanhã você consegue debugar se tiver algum problema. Não era o nosso caso nesse projeto. Então, essa era uma premissa. Então, a gente criou essa lista, né? E não necessariamente lista, mas formas de se criar essa lista de pessoas que possam estar interessadas em alguma startup. E teve essa ideia que surgiu no meio do caminho, foi no dia 5 por ali, que era, cara, se a gente permitisse que as pessoas investissem nessas startups. De repente o cara olhou, ela gostou dessa startup pô, era essa ideia, eu quero tocar um negócio e já compro pronto. Então a gente abriu essa possibilidade também lá, e a gente criou um diretório que tem todas essas 31 startups, que qualquer pessoa pode entrar lá, pô, gostei dessa startup, eu quero investir nela. De repente o cara quer se tornar um investidor, ou ele quer empreender. Então a gente abriu essa possibilidade também para as pessoas, né, de repente olhar aquele negócio e ter um negócio que não veio nem do zero, né, já começou a ser construído. Cara, que legal isso. E teve interesses de investimento? Tem diversas conversas acontecendo. São poucas, né, na verdade. Diversas não. São poucas conversas que estão acontecendo de algumas pessoas que se interessaram. E aí, como você perguntou, eu acabei não respondendo também, a gente sabe, através dos dados e também das postagens que foram feitas no LinkedIn, dos acessos dentro do site, né, todas elas são subdomínios da Marfim, a gente sabe qual delas despertou mais interesse das pessoas, que tipo de pessoa, para quem que é quem está entrando nesse site, né, quantas pessoas entraram. Então a gente já tem uma lista. A segunda parte do projeto agora, a primeira foi o Vibe Coding, né, de construir essas startups. Agora começa o Vibe Marketing, que aí nós pegou a lista dessas startups, criou um ranking delas, e qual delas nós vamos Legal. começar a construir e avançar na construção mesmo aí, transformando isso em um produto comercializável. Legal. E, cara, eu acho surpreendente, assim, o fato de vocês terem construído 31 negócios em 31 dias. E eu queria caminhar um pouco para a parte de equipe, lições, né, aprendidas, um pouco mais. Hoje, vocês são em quantas pessoas que para tocar esse projeto, esse desafio? Nesse projeto, total foram 2 pessoas, eu e Duas. mais uma pessoa, Caramba. Um engenheiro? um engenheiro. Que legal, cara. E o cara deve ter ficado doidinho também de ficar 31 dias lançando empresa, né? Deve ter dado Mas trabalho, né, cara? acho que quem mais trabalhou fui eu nesse projeto, né? Então, uma pessoa para me ajudar em alguns pontos de onde eu não conseguia, assim. Então, era muito um projeto assim, como é que a gente tem o menor custo possível nessa ação de marketing, e tem o fato de eu ser um engenheiro novo e queria testar muito, eu sempre fui de testar muito, né? Então, como é que eu crio aqui? Então, eu mesmo aprendi muito. Eu acredito muito nisso, assim, né? Do founder ter a mão na massa, saber fazer também, entender o que está acontecendo, né? Foi por isso que eu comecei a estudar software e, claro que a inteligência artificial ajuda muito, né? Então, ajuda muito. Então, foi um projeto de aprendizado pessoal também. Então, eu queria muito fazer esse projeto. E Legal. aí você tem uma ajuda ali de uma mão nos dias que o bicho pega e aí tem um negócio para tocar também, né?
Com certeza. E cara, quando você analisa assim, tipo todo esse barulho que você fez, tudo que aconteceu assim, o que que você acha que foram coisas que aconteceram que você não estava esperando durante esse lançamento das 31 negócios assim? O que que você aprendeu e não era previsto nesse aprendizado? Ai, cara, eu aprendi muita coisa, assim, mas o que me vem na cabeça, que me surpreendeu muito, foi como eu comentei da comunidade dev, a reação que eles tiveram, né? Eu já sabia, eu já acompanho há um tempo isso. Existe um bloco de desenvolvedores, a parcela deles, que é resistente ao vibe coding, essas ferramentas novas que surgem de inteligência artificial, por conta das limitações que elas possuem. São ferramentas que possuem limitações. Limitações muitas vezes são graves, não está errado. Mas como nós estamos na era da inteligência, né, na era da inteligência artificial, desde o lançamento do primeiro GPT lá atrás, 2022, as pessoas já começavam a reclamar, né, que não era perfeito, que não sei o que, e tal, tal. Eu falei assim, cara, o meu pensamento era, cara, não é perfeito mesmo, mas vai ficar melhor, vai só melhorar, não vai piorar, vai só melhorar. Então você tem que abraçar essas tecnologias novas, porque elas começam tortas, mas elas vão ficar melhores. Enfim, e aí tem uma parcela de desenvolvedores que não aceita, que não gosta. E aí, talvez por uma falha de comunicação minha, muitos acreditaram, por não me conhecerem, acreditaram que eu era uma pessoa, um founder, uma pessoa não técnica tentando fazer vibe code. E existem muitos casos em que a gente vê o CEO, demitir todo o meu time de desenvolvedores, porque agora tudo IA. Na semana Aham. seguinte o cara tá lá, alguém conhece um desenvolvedor? Né? Então surge essa estigma, né, de que o cara ele não quer contratar pessoas porque ele vai substituir por IA, ele se ferra, enfim. Então eu comecei a receber ataques assim, de pen test, tentando invadir os produtos, né, tentando acessar banco de dados, que Caramba. um fundador ou uma pessoa não técnica provavelmente cairia, porque tem brechas de segurança quando você vai utilizar Vibe Code. E se alguém mal intencionado for nas 31 startups e quiser de fato usar, hoje elas têm falha de segurança, até por isso que elas não são comercializadas. Elas têm falha de Claro. segurança. Quem quiser mesmo vai conseguir mexer, consegue acessar coisas porque não deu tempo de mexer na parte de segurança, apesar do checklist que nós temos aqui. Então, na primeira semana foi bem complicado porque era muita gente querendo derrubar o projeto. Pô, impressionante, né? O pessoal de vez, tipo, pô, entender que é uma transição e levar na boa, assim, né? Tipo, o desafio, o que você está construindo, né? O projeto como um todo, o pessoal prefere muito mais o ódio, né? E a destruição dos trabalhos dos outros, né, cara? É impressionante como a gente se sente ignorado. Infelizmente, assim, eu sempre, como a gente está muito exposto nas redes sociais, quando você viraliza de forma constante, você percebe que existem diversos tipos de pessoas. E quando fura a tua bolha, de pessoas que não te conhecem, perde-se identificação. Então, eu não estou falando com o Bruno que eu conheço, eu estou falando com o Zé Mané, que aquilo que eu li, que ele postou, eu discordo, e esse cara é um Zé Mané. Eu não conheço esse cara, então eu tenho a liberdade de falar com ele do jeito que eu quiser, Faz porque ele não sentido. vai vir atrás de mim mesmo. Então é esse o ódio que ocorre, né, na minha opinião. Eu estou acostumado com isso, porque a parcela de pessoas que faz isso, estou acostumado, mas não quer dizer que não me ofende, né? Não quer dizer que não machuca. Quando você olha para isso, você vê que uma parcela muito menor de pessoas que têm ódio, né, que comentam, fazem comentários de ódio, ou tentam diminuir o teu feito. E uma parcela muito maior estava apoiando o projeto. Então, eu tentei sempre me sustentar nisso e é o que eu sempre passo, né? Vamos olhar só para aquilo que é positivo, a gente lida com o hater, né? Não tem problema. E eu parto do princípio também que tudo aquilo que você conhece mais de perto, você passa a quebrar um pouco, né? Não gostar tanto. Então eu falei com muitos desses desenvolvedores, conversei com eles, falei assim, cara, eu vi o que você fez, eu vi que foi você, e eu conseguia rastrear o cara que tentava fazer, a pessoa que tentava fazer uma infiltração, eu pego o e-mail desse cara e eu consigo achar a informação dele, eu consigo achar o LinkedIn dele, eu vi que ele já é alguém que viu os meus posts. Então tem que ser alguém que veio dali. Então eu consigo rastrear isso. Eu falei, eu vi que foi você, cara, achei que não foi legal, queria entender por que você fez isso e tal. E aí eu fui entendendo que houve essa falha de comunicação de que, cara, parecia que era alguém que era um desses caras que queria
eliminar os desenvolvedores. E pelo contrário, eu sou um desenvolvedor ruim, mas eu também sou engenheiro de software também. Não era essa a intenção. A intenção do projeto, uma das intenções, é também provocar e dizer que, cara, é possível criar uma startup só com vibe coding? E a nossa conclusão, já desde o início, já era essa, né? Não é possível. É possível você criar um MVP, mas vai chegar momentos, e nessa segunda fase desse projeto, nós vamos mostrar isso, você vai bater num teto. Você bate num teto e aí você vai precisar de ajuda de uma pessoa técnica. É inevitável, não tem como se criar um produto de escala sem alguém técnico do seu lado. Então, uma das ideias era mostrar isso também. Só que talvez a gente não comunicou isso muito bem. E nessas conversas eu entendi o que esse pessoal estava comentando, e aí eu comecei a colocar nas postagens um disclaimer, assim. Olha, isso aqui é um projeto, né, que é feito por desenvolvedores também. E a partir dali acabou. Aí a partir dali acabou, assim. Mas essa foi uma coisa que eu aprendi várias coisas, mas a mais surpreendente talvez foi essa, a reação da comunidade de desenvolvedores com relação a esse projeto. Mas é muito interessante esse seu conceito de realmente ter furado a bolha, porque me fez pensar, assim, né? Quando você fura a bolha, vem muita gente desconhecida, né? E eles assumem algo que eles pegaram como uma pequena fatia de um contexto, né? Pelo fato de você estar lançando 31 negócios, e já te pré-julgam, né? E chegam a conclusões e tal. Faz sentido. E, cara, quais são algumas lições legais, assim, que você foi aprendendo durante esse trajeto de ir construindo essas empresas? Como eu falei, foram várias, né? E talvez a gente pudesse dividir em aprendizados técnicos e aprendizados de negócios. Vou tentar falar alguns assim, mas a primeira coisa é que é possível criar uma startup por dia hoje. Agora, é possível criar um negócio sustentável por dia? Não sei. Não tem uma conclusão para isso. Mas o fato é, você consegue levantar um barraco hoje em um dia. Se você tem uma ideia, você consegue botar para público e consegue testar ideias hoje. A gente aprendeu muito sobre isso, né? Dá para realmente se criar um negócio com inteligência artificial hoje. E isso te traz diversos tipos de pensamentos diferentes. Agora está todo mundo falando sobre o fast fashion SaaS. É o que você fez aí. E está acontecendo, né? Isso está acontecendo. E você passa a pensar em, para quem desenvolve software, para quem é de tecnologia, para quem tem um SaaS, você pensa, tá aí, e agora? O que vai ser o futuro? Qualquer pessoa pode vir e, daqui a um tempo, pode vir e criar o próprio produto. Como é que a gente vai se sustentar? Essas são grandes perguntas, né? Se geram mais perguntas do que respostas, na verdade. Mas então tem essas coisas filosóficas de negócio que você aprende. Também tivemos aprendizados técnicos. Por exemplo, vibe coding, essas ferramentas de vibe coding e quais são os principais gaps que elas possuem. E onde você pode... Como é que você consegue consumir menos crédito de uma ferramenta dessa para ter o melhor output possível em um prompt só. A menor quantidade de prompts possíveis, então, consequentemente, se consome menos crédito. Então, a gente aprendeu, por exemplo, o quão importante é o PRD, o documento de requisição de produto. Quão importante isso é, porque isso ajuda muito a ferramenta a decifrar e, entre aspas, pensar melhor em como construir uma primeira versão. Aprendemos também que, cara, se você der esse prompt, o primeiro prompt bem feito, você vai ter muito menos retrabalho, muito menos debug depois. Porque se você usa o que eles usam no marketing, por exemplo, cria um app minimalista para mim em XYZ. Isso é muito abrangente e isso ele vai criar da maneira que ele achar que é legal fazer. Só que aí você começa a ter problemas, porque aí você começa, você não documentou exatamente como você queria. E aí ele começa a criar uma coxa de retalhos, porque ele vai pegar tudo aprendizado. Se você não sabe dar o input, você não sabe em qual arquivo está tal coisa. Quanto mais você direcionar, ou seja, se você tem realmente alguém técnico ali te ajudando, mais você consegue ser mais assertivo nessas ferramentas. Então, esses foram aprendizados técnicos que nós tivemos, né? Cara, foram milhares de créditos gastos nesse projeto. Então, para quem compra e consome, sabe como isso é. Então, a gente aprendeu muito sobre isso, assim, sobre segurança, enfim, não sei se a gente vai ter tempo para explorar tudo isso, mas talvez para trazer algumas lições, essas são algumas delas. E de todas as ferramentas que você testou, qual que é a sua favorita hoje? Olha, cara, a minha tem dois tipos de favoritos para mim, né? Tem o meu favorito em termos de negócio e favoritos pessoal. Eu sou corredor, né? Então,
pessoalmente falando para mim, é uma que a gente criou se chama Run Habit. Só pelo nome eu já gosto muito dela, né? Porque é como se a corrida fosse um hábito. E aí tem uma brincadeira com Run a Bit, né? Corra um pouco. E uma que a gente fez com a API, com a Strava, então ela conecta com o Strava, então é um sistema Legal. de pontuação conforme você corre, e eu tenho muitas ideias, pessoalmente falando, para esse produto em si. Então eu gosto muito dele. Agora, em termos de negócio, que eu fiquei muito orgulhoso assim em fazer, foi uma chamada Shields, porque talvez foi a única em que nós usamos visão computacional. Eu nunca Que legal. tinha lidado com APIs de visão computacional, que basicamente você sobe uma foto sua e ele vai rastrear a internet em busca da tua foto em sites que não deveriam ser utilizados. Isso a gente pode expandir para vídeo depois. Então, quando a gente está falando de imagens de pessoas públicas ou pessoas que, né, têm um grande alcance, como é que esse rosto delas está sendo usado, de repente, em fake news. Então, eu fiquei bem orgulhoso dessa startup aí. Baita solução mesmo. E resolve um problema real mesmo, né? Isso é legal. Sim. E quais ferramentas das que você usou para criar as ferramentas, são suas favoritas hoje, depois de tudo que você testou com esses milhares de créditos? Ferramentas. Gosto muito de duas. Gosto mais do Lovable, para Vibe Coding, por conta de toda a experiência em geral. Ela te dá uma visão mais clara. E o Replete. Replete é uma solução, na minha opinião, mais full stack, inclusive para infra. Ele cria soluções mais prontas para jogar para o mercado. Para o Lovable, eu entendo a filosofia deles o princípio deles de você integrar com várias. Agora eles estão começando, né? Colocar back-end próprio, mas também integrado com o Supabase. E o Replit já tinha isso, já tinha essa. Você consegue ter uma solução mais preparada, pronta e completa, diferente do Lovable. Que ele ainda parte muito de criar uma landing page e aí criar um produto. O Replit ele já pensa numa maneira um pouco mais ampla. O problema do Replit a forma como ele cobra não é clara, não é simples para uma pessoa comum, né? Para uma pessoa que também não é técnica. Você pode acabar se perdendo ali na hora de configurar a máquina, por exemplo. Se você não fizer aquilo bem feito, você pode ter custos que não se previam. Então são essas duas ferramentas aí, mas o grande vencedor, acho, nessa jogada, até agora, para mim, é o Supabase, né, que eles conseguiram transformar algo que era horrível de lidar, que é banco de dados, para uma interface que é legal, cara, que é uma interface que é muito boa de usar, que é compartilhável, né, você consegue conectar basicamente tudo que tem ali, então, mais de ferramentas são essas duas aí, que foi o que nós mais usamos. Tá legal, Ivan. Cara, pra gente ir caminhando pro encerramento, o que você daria de conselhos para quem tá pensando em empreender com vibe coding, assim? Para quem tá construindo seu primeiro negócio, testando ideias, que conselhos que você daria para essas pessoas? A primeira é de não se deixar impedir pelo perfeccionismo. Essa é a primeira coisa. Não tem nenhum motivo para você achar que aquele produto precisa estar perfeito ou tá de uma certa maneira para você lançar ele. E eu lido muito com isso nesse serviço do Decoder, por exemplo. Então eu falo por propriedade de falar com os clientes todos os dias. E eu vejo muitos deles ainda preocupados em ter um produto perfeito, entre aspas, né? Um produto que na visão deles dá para jogar para o mercado, ao invés e por mais que eu aconselhe e diga, esse produto aqui você tem que lançar no mercado e ver o que a pessoa vai falar, e a partir desse feedback a gente cria um roadmap disso aqui. Ainda assim existe uma certa resistência da cabeça da pessoa que ela acha que é certo de ser feito ou ser lançado. E por dezenas de vezes, e eu estou falando com propriedade, dezenas de vezes, lançando dezenas de produtos, eu sei que uma coisa que você pensa na hora que você joga para o mercado, o público vem com outra coisa. Às vezes aquilo lá que você pensou, eles nem queriam. Então, é muito melhor você jogar uma coisa que, por mais que você considere feio, joga no mercado, pega feedback e aí você melhora. Não tem problema.
as pessoas no começo podem falar, teve várias dessas startups que a gente lançou, teve uma até que eu achei muito engraçado, que foi um cara, nossa, que feio, que interface horrível, alguma coisa assim que ele falou, uma das primeiras, e eu falei, cara, tá, beleza que é feio, legal, mas tá aí, tá lançando aí. Só que essa que o cara falou que é feia, foi a startup mais utilizada, foi a mais utilizada Que de curioso, todas. né? E, ou seja, era a opinião dele contra milhares de pessoas. Foram milhares de pessoas, uns 3 mil pessoas que usaram o Mills, que é Caramba. foi a terceira que a gente lançou. E, então, assim, cara, você tem que lançar, ver o que o pessoal vai falar, e aí vem da importância de você construir paulatinamente canais de distribuição orgânica, né, de você ter canais onde você possa jogar essas ideias, jogar a tua ideia, você ter teus clientes para observar, para testar, porque também aí não adianta, né? Se você está jogando para ninguém, não adianta nada. E aí seria a segunda dica, que é você criar conteúdo de verdade, né? Você ter consistência nisso, nos canais que fazem sentido para você. Não estou falando que é LinkedIn, que é Instagram, ou seja lá o que for. É aquilo que faz sentido para você e para o teu negócio. No meu caso, o LinkedIn faz muito sentido, eu vendo muito B2B. Agora, para outro, pode ser que criar conteúdo em outros canais, YouTube, etc., faça mais sentido. Então, mas é isso, criar conteúdo é o que você sempre fala, né, para todo mundo o tempo todo. Cria conteúdo e lança, cara, a primeira versão, faz aí. E aí você, a Build partir do Public, feedback, né? você cria. Você É isso fez um aí. build public, de certa forma, de cada negócio, né? Você foi lançando e contando. Você lançou, se não me engano, você tinha postado até roadmap de alguns produtos que você fez, né? Sim, sim. Essa foi também uma experiência de building public que eu não tinha tido ainda, né? E que eu gostaria de ter. E aí ainda quero fazer com essas startups, né? Ampliar mais, poder compartilhar receita delas. Legal, Ivan. Muito obrigado pelo seu tempo, irmãozinho. Você quer fazer algum jabazinho, deixar alguma mensagem pra galera que tá escutando a gente? Caramba, mais do que eu já fiz aqui, já deixei jabá, deixei várias pérolas soltas aí pra galera. Deixou mesmo. Mas, não, cara, não. Só quero agradecer a conversa contigo, agradecer você novamente pela parceria de sempre. Prazer, Espero irmão. que, de alguma forma, isso possa. A intenção, esse projeto das 31 startups, apesar de a gente não falar de cada uma delas, e para quem estiver assistindo, quiser saber mais sobre elas, quiser conversar comigo, me adiciona no LinkedIn. Para quem é da comunidade do MicroSAS, eu tô lá, né? Então também pode conversar comigo diretamente. Estou sempre aberto. E é isso, cara. Acho que é agradecer pela conversa contigo. E a ideia desse projeto, então, como eu comentei, é uma pergunta muito mais tentar trazer perguntas mais profundas mais perguntas do que respostas, e perguntas mais profundas sobre qual é o futuro de produto, qual é o futuro das startups, o que é uma startup. Né, como muitas pessoas me questionaram no começo. Então, uma startup é isso, é lançar um negócio no Vercel e pronto. Sim. Aí tem 31 startups aí, cara. Tem muito produto desse aí que vai gerar mais receita do que startup que foi atrás de venture capital, que foi atrás de. Com certeza. Então, são essas perguntas que a gente quer provocar nas pessoas, né? Mais que respostas é trazer mais perguntas também. E provocou, cara. Eu saí daqui hoje com vontade de abrir o Lovable aqui já e começar a construir um sisteminha também aqui. Tem que É, construir. inspiração plantada com sucesso aí, cara. Mas, Ivan, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, pela participação. E, cara, eu tô ansioso pra gente gravar a continuação desse episódio daqui a alguns meses com o resultado que foi dessas 31, quais foram pra frente, quais morreram, porque muita coisa vai acontecer ainda, né? A gente ainda tá no início de uma jornada, então com certeza a gente se vê daqui a uns meses, hein? Vamos nessa, vamos nessa. E para quem quiser participar, falando em Jabá, né? Para quem quiser participar de alguma dessas startups, acesse lá o site do Decoder, tem as startups lá, você quer investir em alguma delas e você entra em contato direto ali no nosso WhatsApp e quem sabe aí a gente não traz alguns sócios aí para dentro. Maravilha. Boa. Eu vou deixar o link aqui pra galera também. E é isso, seu Ivan. Muito obrigado pelo seu tempo, viu, irmãozinho? Gratidão. Eu que agradeço, cara. Obrigado mais uma vez e tamo junto sempre.